Fala galera, beleza? Iniciando mais um panorama de mercado mini índice do dia 28 de abril. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aí, galera. Bom, hoje eu vou dar uma analisada rapidinho aí no macro, tá? Só pra gente retomar as marcações que a gente tem. Porque a gente tá numa situação aí que dá pra observar isso, tá? Então, mensal, só relembrando, a gente tem o suporte do mensal entre 50% e 61% de FIBO, tá? Que seria esse retângulo branco. A gente teve ele índice chegando nessa região, encontrando força compradora e voltando a subir, beleza? Semanal, a gente tem ele índice com uma perna de baixa e em algum momento a gente teve uma força vendedora segurando o preço na região de retração e aí voltando a cair, tá? Ainda no semanal a gente pode considerar, por a gente saber que toda perna de correção pode virar uma perna de tendência, tá? Então a gente teria ainda um suporte de semanal nessa região, dentro do suporte do mensal, tá certo? E ainda a gente teria o diário, que a gente sabe que estava numa tendência de alta, mas perdeu o fundo, então a gente pode considerar que ele esteja aí em uma consolidação, né? Ele fez o topo aqui, né? Novo topo, deixa eu marcar aqui certinho. Diário, vermelho. E aqui a gente tem a parte de baixo dessa possível consolidação em alargamento, tá? Então, diário a gente tem essa configuração. Ele em algum momento fez aqui fundo, topo, teste fundo, novo topo aqui em cima e depois fez um novo fundo, não respeitando a retração do diário e dando essa característica de alargamento para o nosso gráfico diário, beleza? Bom, baseado nisso eu vou tirar, tá, essa marcação. A gente consegue ver que ele está bem no limite da marcação, então aqui tende a bater e corrigir, tá? Beleza. A gente sabe que a gente está no suporte aí do mensal, passando um pouquinho. A gente sabe que a gente está próximo do suporte do semanal. Perdeu, lógico, mas a gente considera um alargamento. A gente pode considerar que ainda é um suporte que dificilmente ele vai continuar escorregando desse jeito, tá? Para mim, no meu ver, a gente teria, como eu já disse, uma venda bem interessante para o próximo mês, caso ele pare e marque o fundo. A gente teria uma venda bem interessante de diário, tá certo? Na retração do movimento. Então, para mim, hoje é quinta-feira, tem mais hoje e amanhã, fechando o mês, a minha ideia de uma movimentação interessante para o índice aí para o meio do mês seria o diário fazendo 1, 2, para depois de repente jogar uma perna 3 para baixo aí, tá? Ou pelo menos vamos parar aqui, porque como é diário, tá? Então a gente teria uma resistência importante na retração do diário, tá? Sabendo que a gente está em suporte de mensal, que a gente tem a resistência do semanal acima. Então verde semanal, vermelho diário, branco mensal, beleza? Bom, baseado nisso, a gente tem que cair para os tempos menores. Diário. Máxima e mínima do pregão, não de ontem, antes de ontem, tá? A gente tinha elas marcadas, ontem a gente operou baseado nelas, são essas linhas horizontais vermelhas. A gente não teve nem o rompimento da máxima, nem a perda da mínima, ou seja, a gente teve uma consolidação em tempos menores, 15 minutos, tá? Os 60 minutos a gente teve a retração dele. Para quem me acompanhou, eu fiz essa venda, tá? De 60 minutos. Só que ele segurou nessa região e não conseguiu sair nem para cima nem para baixo, ficou preso aí nessa região, tá? Então, para quem me acompanhou ontem, aqui era o que... Deixa eu marcar aqui, peraí, galera.
Essa era a ideia de ontem, perna 1, perna 2 e perna 3 de 60, tá? Não evoluiu, e aí a gente teve uma consolidação de 15. E a gente ficou preso nessa consolidação, tá? Então aqui para hoje a gente tem a retração do movimento todo, tá? Que seria também de 60 minutos. Então a gente teria aí uma região de compra de 60 nessa região do retângulo roxo abaixo, tá? E aí a gente tem o 15 minutos fazendo a continuação do movimento. Onde é a continuação do movimento do 15? É aqui, perna 1, perna 2, perna 3. Ou seja, a gente tem o 15 minutos em 100%, podendo chegar até 161%, que é o fechamento do gap. Do gap de ontem, que a gente teve um gap de mais de 1000 pontos aqui, né? Que ele abriu gapado para cima e não voltou e não fechou. Então a gente pode, de repente, hoje ter o fechamento desse gap. Então, para hoje, eu ficaria de olho nessa movimentação, numa compra de 60 minutos. Tá? Ou ficaria de olho no 15 minutos fazendo, poderia até fazer uma venda de 15, tá? 1, 2, aqui. Então, na verdade, a venda de 15 já foi dada. A gente tem o 15 minutos com a região de resistência aqui, 50,61 de Fibo do último movimento. Tá? Então, olhando para o 15 minutos, a gente teria aqui 1, 2, 3, 4, tá? E aí ele podendo escorregar até essa região de alvo, né? Então a gente teria o ponto 4, uma resistência do 15 minutos, foi onde ele fechou. Se ele respeitar e não romper o topo 2, tá? A gente tem a continuação do movimento de baixa, a gente vai ter o suporte dos 60 minutos aqui embaixo, no retângulo roxo, e a gente vai ter os alvos do 15 minutos nas linhas amarelas que eu tracei, beleza? Então é isso para mim, galera. 1 minuto, 5 minutos eu costumo traçar só depois da abertura das ações do Dow Jones, beleza? Prudência, bons trades, valeu!